Olá, eu sou o Cássio Gonçalves Bispo, estudante do curso de Engenharia Agronômica, Campus Graciosa da Universidade Estadual do Tocantins. Sou bolsista da modalidade PIBIC, fomentada pelo CNPq. Meu trabalho é sobre caracteres agronômicos da soja em plintossolos pétricos e latossolos no município de Porto Nacional, Tocantins. É orientado aqui pela Michele Ribeiro Ramos, que também é professora e pesquisadora do Campus Graciosa da Universidade Estadual do Tocantins. Bem, segundo Santana 2008, os plintossolos pétricos congressionários apresentam proporções variáveis de petoplintita, imersa em uma matriz igualmente variável de terra fina. Isso dá conta da importância que essas áreas, que no caso é os plintossolos, possuem aqui para o Estado, justamente nas áreas da expansão recente da agricultura, tão conhecida aí por nós, Matopiba. Já em contrapartida, segundo o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, 2018, os latossolos já apresentam diferença, principalmente que eles apresentam estágio de interperização bastante avançado em relação aos plintossolos. E suas principais características são a presença de horizonte B latossólico imediatamente abaixo de qualquer um dos outros tipos de horizonte, exceto o ístico. Porém, apesar dessa diferença entre a aptidão desses solos, muitos produtores que cultivam soja com o mesmo manejo, alegam ser possível cultivar soja em plintosolo. Porém, ou contudo, esse tipo de solo não tem aptidão para a agricultura, mas são manejados igualmente aos latossolos. O objetivo foi avaliado, o trabalho aqui foi avaliar o desempenho da cultivar de soja. Desafio RR 8473 RSF em latossolos e plintossolos mapeados em área de transição. O experimento foi conduzido na fazenda Chapadão, do grupo Vinck, localizado no município de Porto Nacional, Tocantins. As áreas de pesquisa foi uma zona de transição entre latossolo e plintosolo. As condições de cultivo eram de sequeiro. Os tratamentos foram delimitados pelos tipos de solo, sendo os latossolos sem cascalho e calhaus, e os plintossolos com cascalho e calhaus. A cultivar, como dito anteriormente já, foi a Desafio RR 8473 RSF da Brasmax, com grupo de maturação 7.4 e do tipo de crescimento indeterminado. Os solos foram classificados através da abertura de trincheiras em até 2 metros de profundidade. Em relação às aberturas de trincheiras, foram abertas as trincheiras para a classificação de solos de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, 2018, como podemos ver aqui na figura ao lado. Os horizontes foram separados e classificados quanto à sua morfologia, como, por exemplo, cor, estrutura, consistência e transição, como podemos também ver aqui na figura ao lado. As amostras deformadas dos horizontes foram coletadas para análise de granulometria e também atributos químicos, de acordo com a metodologia segundo a Embrapa 2017, como podemos ver aqui na figura 3. Em relação às coletas das plantas, nesse experimento foi aproveitado as linhas de plantio já implantadas pelo produtor, onde selecionamos pontos em zona de transição entre o plintossolo e o latossolo, onde realizamos a coleta em 10 linhas de plantio, coletando 1 metro linear de cada, saltando 3 e coletando na quarta seguinte, e assim por diante. Como podemos ver aqui mais detalhado na figura, em relação na figura 4, que representa o croquis da área. Já em relação às plantas, elas foram arrancadas manualmente, enfechadas e identificadas. Posteriormente foram acondicionadas em saco, como podemos ver aqui na figura ao lado, que é a figura 5, coleta das plantas. Depois de secas em estufas a 60 graus Celsius, por 48 horas, as plantas foram trilhadas manualmente, como descrito ou ilustrado aqui na figura 6, e os grãos obtidos foram abanados para a retirada das impurezas e acondicionados em sacos de papel identificado, como está ilustrado na figura 5 abaixo, na figura 7, perdão. Mas quais as características agronômicas da cultivar que foram avaliadas? Foram a altura da planta, diâmetro do caule, altura da inserção da primeira vagem, número de nós e número de vagens, número de plantas por metro, número de massa de plantas, no caso,
número de grãos por vagem, massa de 1.000 grãos, umidade de grãos e, por fim, a produtividade. Todos os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, né, e tiveram suas médias comparadas pelo teste TUC, ao nível de 5% de probabilidade, utilizando aí o tão conhecido programa por nós, o SISVAR. Através das descrições morfológicas, né, coletadas dos solos, foi possível classificá-lo como latossolo amarelo distrófico plintossólico com textura franco-argilosa, arenosa no horizonte A, e o outro como plintossolo pétrico congressionário com textura argilosa no horizonte A. Com os resultados das plantas, foi possível observar que não houve diferença significativa no desenvolvimento da cultura da soja nos diferentes solos para os seguintes caracteres agronômicos: altura de planta, diâmetro do caule, altura da inserção da primeira vagem, número de nozes, número de vagens e número de grãos por vagem. Como vocês podem ver aqui na tabela 1, o NS significa não significativo, já o asterístico significa significativo no teste de análise de variância, na análise de variância, que é o teste F. Já as médias seguidas por letra, que no teste TUC é avaliado as médias, as letras distintas, no caso, letras diferentes entre si, significa que houve diferença significativa de 5% de probabilidade. Em relação à coluna aqui, podemos ver que a produtividade houve significância, tanto para o teste F como para o teste TUC, onde essa significância foi na produtividade, que houve essa diferença superior de 1.030 kg de soja nos latossolos em relação aos plintossolos. Mas por que essa diferença tão significante? Uma dos que podemos citar aqui para ter essa diferença tão grande foi o número de vagens, porque apesar de não ter sido detectada diferença estatística, ao avaliarmos as plantas no latossolos, né, observamos que elas produziram 9 vagens a mais que as plantas de soja cultivadas nos plintossolos. Essas vagens a mais nas plantas cultivadas sob latossolos certamente refletiram uma maior produtividade final nessa área. Outro fato determinante para o latossolo ter produzido a mais que os plintossolos foi a questão da presença de cascalho e calhaus, que é um fator impeditivo para o melhor desenvolvimento de cultivares, oferecendo para a soja, no caso, impedimento físico, no caso, principalmente a raiz, né, que não contribui para o desenvolvimento, né, e o crescimento da soja, né, e não contribui, assim, para a absorção de nutrientes e também de água. Conclusão. Com base nos resultados obtidos desse estudo, pode-se concluir que não houve diferença significativa no desenvolvimento da cultivada Desafio RR 8473 RSF da Brasmax entre o latossolo amarelo distrófico plintossólico e o plintossolo pétrico congressionário, mapeados no município de Porto Nacional. Contudo, a produtividade na área de latossolo foi significativamente superior quando comparado com a área de plintossolo. Do mais é isso. Muito obrigado.